Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 8 de janeiro de 2023, no ano eclesiástico, o primeiro domingo após a Epifania, ou o segundo domingo após o Natal, também chamado Domingo do Batismo do Senhor, o batismo já adulto. Alguns dizem aos 30 anos, mas não se tem certeza da idade. Eu acho que 30 anos é bastante tarde, mas pode ser. Deixa eu, antes ainda do título para as senhas de hoje, e antes do primeiro versículo da leitura das senhas, falar sobre uma coisa que eu falei ontem. Ontem eu falei que é uma porcaria o jeito que se lê a Bíblia hoje em dia. E é grandemente difundido esse método que eu digo que é porcaria, tá? Não é assim, tá? Porcaria. Mas é ruim, muito ruim. Eu acho que realmente a igreja se acostumou mal com esse método, faz muito mal para ela, faz mal mesmo, e se acostumou não só entre leigos, mas também, inclusive, entre as suas lideranças, inclusive entre pastores e pastoras, não teólogos, claro. Esse método, esse jeito, esse costume de ler a Bíblia em pedacinhos. Inclusive nós pregamos assim. É um horror isso. Tem pastores que se acomodam nesse método. Eles pegam um textozinho pequenininho e acham que dá para falar sobre a Bíblia aí naquele texto. Tá, tu usa ele, a gente usa ele como base, eu também faço isso. Em todo caso, não dá assim, tá? Eu já te explico. E muito menos, então, em versículos, ficar pegando um versículo, outro versículo. Não dá assim. Porque tu pode ficar restringindo a compreensão da Bíblia a pedacinhos e ficar inventando, quer dizer, assim, elaborando ideias a partir de pedacinhos e às vezes fica totalmente fora do que diz o todo. Entende? Se ficar ainda fazendo coleçãozinha de versículos, catando versículos para lá e para cá dentro da Bíblia, tu pode dizer muito absurdo. Porque tu tira o versículo ou mesmo o texto do seu contexto e daí tu fica emendando versículos e textinhos e daí tu constrói a interpretação que tu quer, não a interpretação da Bíblia. Mas então, qual é a alternativa? Nós não podemos ler a Bíblia assim toda de uma vez, não. Mas é que quando tu for ler a Bíblia, se tu for ler, digamos, um texto só, lê no mínimo aquele capítulo daquele livro da Bíblia. No mínimo. No mínimo. O ideal seria que tu pegasse mais um texto de outro lugar da Bíblia, que tu possa ter uma ligação, possa tirar alguma ligação. E se você não tem experiência, não tenha certeza das interpretações, só pense, é possível que seja isso. Aí depois de muitos anos de leituras de muitos textos grandes, de vários lugares da Bíblia, de preferência de ter, depois de já ter
com uma certa certeza, assim, eu já li umas 2 vezes a Bíblia, aí você pode começar a ter. Tá? Porque tem muita gente que fala besteira a partir de pedacinhos da Bíblia. E você se auto-engana lendo pedacinhos da Bíblia, e às vezes um versículo. E se baseando no que uma outra pessoa que também lê pedacinhos diz. Ai, se faz muita porcaria. Porcaria mesmo, aí dá para dizer. Então tá. O título para hoje, como é primeiro domingo após a Epifania, também chamado domingo Batismo do Senhor, e que eu vou ler o versículo do culto e o texto da pregação e um texto de auxiliar. O título para hoje é: o batismo é uma vocação, um chamado para determinada ação. Tanto para Jesus, como foi no batismo de João, tanto para nós. Lutero diz que temos que ser batizados, renovados na água do batismo todos os dias e ser um Cristo para o outro. Que bom se fôssemos, né? E daí seria como nesse versículo, Deus ficaria alegre conosco, assim como ele disse no batismo de Jesus, que é o primeiro versículo, Marcos capítulo 1, versículo 11. Depois que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em quem me alegro. Jesus se batizou com João Batista. João Batista disse: eu que preciso ser batizado, e não tu batizado por mim. Aí Jesus disse: eu quero ser batizado. Sabe, esse era o batismo dos profetas, dos que se arrependiam dos pecados, dos que anunciavam o reino de Deus. E Jesus era da linha profética, que realmente não tem nada a ver com os caras do templo, os fariseus, os sacerdotes. É da linha dos profetas, do povo, profetas do povo. E os profetas do rei eram que nem esse cara do templo, não valiam nada. Profetas do povo, aqueles que anunciam o reino de Deus, onde habita a justiça, a paz, a alegria, a justiça, o direito dos pobres. Então, primeiro versículo: depois que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Muito bem. O primeiro texto, que é o texto, o texto da pregação do culto ou da missa, é o seguinte. Ele fala sobre quem é Jesus. Isaías 42, 1 a 9. É um texto sobre o servo sofredor, que é visto também no Messias, no Cristo, em Jesus. Eis o meu servo a quem sustento, meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não vai ser um revoltadinho qualquer, ouça. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, mas com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei, as terras porão a sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e a terra, criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurei firme a sua mão.
Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos, libertar, e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, eu sou Javé, este é o meu nome, Senhor, pode ser Javé, o nome de Deus. Não darei ao outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Eu não sou um ídolo para vocês ficarem inventando imagens, né? Em grego se escreve imagens ídolon. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. As profecias não são vidências, são anúncios de justiça, anúncios de paz, de amor, de libertação dos pobres, do povo. E o segundo texto é de Atos, capítulo 10, versículos 34 a 43, tem que ser bem rápido. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com espírito e poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhos de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designará de antemão por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar tudo que é aquele quem Deus mandou, constitui juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. De todo o povo, aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante seu nome. É um belo texto, mas se tentar interpretar a Bíblia só a partir desse texto que eu li agora, vai cometer um monte de erros. Porque tem que ler com toda a Bíblia. Então, quando fala de Jesus, de batismo, de julgamento dos vivos e dos mortos, tem que ler a Bíblia. Tem que ter a visão da Bíblia. Estão entendendo? Por isso que não se interpreta em pedaços. Que é para poder ver um texto a partir do todo. Isso leva um tempo para conseguir. Mas começa se a gente não lê mais só pedacinhos assim. Se for ler, lê pedaços grandes. E de preferência um grande de um lugar e um grande de outro lugar. Assim como as senhas diárias sugerem, né? Sempre lê pedaços maiores. Pode ler pequenos, mas sempre lê também grandes, para a gente conseguir, com o tempo, ter a visão do todo. Mas lembrem-se, o batismo, com que a igreja chama seus membros, faz seus membros. O batismo é uma vocação, é um chamado para determinada ação. Qual é? Um bom dia.